Bom dia, crianças estudiosas. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa semana de estudos? Hoje, terça-feira, nós vamos estudar língua portuguesa. Nessa semana, crianças, nós vamos estudar, vamos conhecer e aprender o que é o sujeito e o que é o predicado. Nós encontramos o sujeito e o predicado nas frases que estão em torno de um verbo. Nós já estudamos sobre frase, vocês se lembram? Nós estudamos que a frase é uma palavra ou um conjunto de palavras organizado e que tenha um sentido completo. Então, nós vimos que se eu colocar várias palavras juntas, mas essas palavras não tiverem sentido, não tiverem conexão uma com a outra, então eu não tenho uma frase, porque aí eu não consegui me expressar. Mas se eu tenho uma palavra ou várias palavras e essas palavras têm um sentido, elas têm conexão uma com a outra e estão formando um sentido, então eu tenho uma frase. Então, nós vamos conhecer na frase o que é o sujeito e o que é o predicado. Certo, crianças? Então, vamos ver aqui comigo para a gente poder entender o que são essas duas palavras. Então, nessa semana, nós estudaremos sujeito e predicado. Então, vamos relembrar, né, que é a frase, nós já relembramos. Frase é um conjunto organizado de palavras. Então, nós já vimos isso, que para a gente poder se expressar, se comunicar, a gente faz isso através da fala, através da escrita, mas precisamos que haja um sentido. Então, a frase, ela precisa ter um sentido. E o que é uma oração, crianças? A oração é uma frase ou uma parte de uma frase que esteja organizada em torno do verbo. Então, vamos relembrar o que é verbo? Nós estudamos na semana passada. Os verbos são todas aquelas palavras que indicam ação. E eles são terminados em ar, e ir. Então, caminhar, andar, correr, sorrir, são todas palavras que estão indicando ação, não é? Movimento. São terminadas em ar, ou ir. Então, essas que eu falei são verbos. Então, o que é uma oração? É uma frase ou uma parte de uma frase que esteja organizada em torno do verbo. E essa oração, ela tem duas partes: o sujeito e o predicado. Então, vamos ver aqui o que é agora o sujeito. O sujeito, crianças, é o ser de quem se fala. Aqui eu peguei uma imagem do bom samaritano, que é essa lição tão linda, não é? Que nós temos de um homem de bom coração, de um homem bondoso, caridoso, que teve amor pelo próximo, sem olhar quem era esse próximo. Se era alguém que ele conhecia, se era alguém do sangue dele ou não, se era uma pessoa correta ou não, ele não quis saber. Ele viu um homem caído na estrada, machucado, estava precisando de ajuda. Então, o bom samaritano, ele deixou que o coração dele o levasse. Então, ele cuidou desse homem que estava ferido, levou ele para uma hospedaria, deixou ele hospedado lá, pediu para o dono da hospedaria que cuidasse desse homem direito. Então, nós temos aqui um exemplo de uma pessoa de bem, um homem de bem, o bom samaritano. Então, aqui, vamos fazer uma frase do que o bom samaritano está fazendo aqui com esse homem. Vamos, então, falar assim: o bom samaritano está cuidando das feridas do seu próximo. Então, aqui nós temos o verbo que é cuidando, no presente, certo?
O bom samaritano é a pessoa, é o ser de quem nós estamos falando. Então, quem está cuidando das feridas? O bom samaritano. O que o bom samaritano está fazendo? Cuidando das feridas de seu próximo ou de um irmão. Então, o ser de quem se fala é o sujeito. Eu tenho o sujeito na frase, é de quem eu estou falando. E aí, além do sujeito, nós vimos que nós temos também o predicado. O predicado é o que se fala de alguém. Então, ali na frase do bom samaritano, o bom samaritano está cuidando das feridas de seu irmão. Então, o sujeito é o bom samaritano, é o ser de quem eu estou falando. E o que ele está fazendo? O que eu estou falando dele? Estou falando que ele está cuidando das feridas do seu irmão. Esse é o predicado, certo? E aí vocês vão realizar as atividades. Tem atividade na apostila e tem atividade também no livro. Então, olha só. Escolha o predicado e complete as frases. Siga o modelo. Letra A é o modelo. Vitor assistiu ao jogo. Letra B, Jéssica. Então, é o ser de quem eu estou falando. Eu sei que Jéssica é o sujeito. E aí vocês vão escolher alguma coisa para complementar essa frase que vai ser o predicado. O que a Jéssica está fazendo? O que ela fez? Aí vocês vão completar, tá bom? O cachorro, a mesma coisa. O cachorro é o sujeito. E aí o predicado, o que o cachorro está fazendo? Vocês que vão escrever. Letra D, eles. Eles é o sujeito. É de quem nós estamos falando. E aí o predicado, vocês vão completar. Próxima, ache o sujeito das frases. Siga o modelo. O menino joga bola. Então, olha a forma fácil para a gente achar o predicado. É só eu perguntar, eu fazer a pergunta. O menino joga bola. Quem joga bola? O menino. Então, o sujeito é o menino. Júlia chamou a mãe. Quem chamou a mãe? Aí vocês vão responder. William anda de skate. Quem anda de skate? Aí vocês vão encontrar o sujeito e responder aqui. E letra C, Pedro pulou o muro. Quem pulou o muro? Aí vocês vão responder aqui quem é o sujeito dessa frase. Certo, crianças? Então, esse é o nosso conteúdo dessa semana em língua portuguesa. Estamos estudando sujeito e predicado. E aí vocês, após assistirem essa videoaula, realizem as atividades e enviem as fotos para a tia Carol. Combinado? Então, crianças, tenham um bom dia e bons estudos!